Fala pessoal, voltamos aqui para mais um vídeo da sequência que nós iniciamos, né? Nós lançamos aí o primeiro vídeo. Nós vamos dar continuidade aqui a este curso, com este curso aqui do Node, um API RESTful com Node, com SQLite e o banco de dados MySQL. Beleza? Paramos aqui, pessoal, nesse ponto aqui que foi no teste aqui que nós fizemos da conexão com o nosso banco de dados. Surgiu, pessoal, algumas perguntas num grupo que nós colocamos lá no Facebook, né, a pessoa perguntou, né, mas como você criou o banco de dados? Porque aqui eu fiz o teste, né, e deu sucesso na conexão. Aí eu tinha criado, né, para fazer esse teste aqui, eu já tinha colocado pelo meu Workbench aqui, eu tinha criado o database aqui pelo Workbench. Então aí agora, né, eu vou apagar lá o database e vou mostrar aqui como a gente cria o database aqui pelo SQLite, beleza? Então foi por isso, a gente tinha criado porque esse teste aqui era justamente para testar a conexão e eu precisava de ter um banco de dados, né, já criado aqui no meu MySQL, então eu criei por lá, mas agora aqui a gente vai criar e mostrar como faz por aqui pelo SQLite, ok? Nós vamos voltar para aqui, beleza? Então aqui existe um comando, né, no SQLite que a gente faz todo esse processo. A gente instalou, você deve lembrar, quem acompanhou a primeira aula, que nós instalamos também o SQLite CLI, que é justamente uma interface aqui que tem bastante comandos para a gente usar, para criar tabelas, para criar o banco, para deletar a tabela, para fazer as migrations e assim sucessivamente. Então nós sempre iremos usar, quando quisermos fazer alguma coisa aqui pelo SQLite, a gente usa o yarn SQLite. Neste caso aqui, né, a gente usa o db create, aí ele cria a tabela. Veja, essa parte aqui do código que eu usei para testar aqui, posso apagar, não preciso mais dela. Lembrando que eu estou aqui com o servidor rodando, ó, né, já está rodando. Então agora é só eu rodar esse comando aqui, beleza? Só que tivemos um erro aqui. E este erro, veja que ele diz aqui qual foi o erro, que não foi possível ler o arquivo config.json que está na pasta config. Esse caminho aqui é do SQLite. Veja, ele procura por padrão essa pasta aqui, config, e o arquivo config.json. Veja que nós criamos um arquivo, mas nós colocamos um arquivo aqui com outro nome, database.js, beleza? Então o que a gente precisa fazer aqui, nós precisamos indicar, né, para a nossa aplicação aqui, para o SQLite, que nós temos um arquivo de configuração aqui na nossa aplicação. Então, para a gente fazer isso, nós vamos criar aqui um arquivo, que ele é .sqlite-rc. Estou criando aqui na raiz do projeto, não estou dentro da pasta src, estou criando na raiz, beleza? Eu vou alterar só aqui embaixo no VS Code aqui, vou alterar a linguagem aqui para JavaScript. Eu clico aqui embaixo onde tem plain text e aqui eu digito Java, parece JavaScript, beleza? Então aqui agora a gente vai indicar, né, quais são as configurações que nós iremos usar para indicar onde é que está esses arquivos de configuração do database, do banco de dados, beleza? Vamos fazer o seguinte, primeira coisa que nós iremos fazer aqui, nós vamos criar uma concha aqui pf, que ou seja, para nós pegarmos o caminho. Isso aqui é do Node, né? O Node ele tem essa propriedade aqui. Que é o path, que é utilizado para eu pegar caminho aqui de alguma coisa que eu quero utilizar, beleza? Então eu já tenho aqui o path e nós iremos, eu vou ter uma colazinha aqui só para adiantar, para a gente ganhar tempo. Pronto, eu tenho aqui já isso aqui, eu vou mostrar a vocês como é que está acontecendo isso aqui. Então eu criei esse arquivo aqui, eu dou um módulo e vou exportar
essas configurações aqui para o SQLite, né? Estou dando um modo.export e dentro desse objeto aqui eu estou passando, a primeira propriedade aqui é um config. Essa config é justamente para indicar aquele caminho lá que ele não encontrou. Aí eu dou um path.resolve, esse path aqui é do Node, e aqui eu passo o underline dirname, que é o diretório atual onde eu estou, que é o diretório raiz aqui do meu projeto. E depois da vírgula aqui, entre parênteses, depois de cada vírgula, eu vou passando as pastas que eu quero acessar. Então, eu quero acessar a pasta src, depois config e depois o arquivo database.js. Então, veja aqui, pessoal, aqui eu passei para o SQLite, aqui estou exportando, dizendo que essas configurações, esse arquivo database é o meu arquivo de configuração do banco de dados. Outra coisa que eu vou passar aqui é essa propriedade aqui, migration-path. Isso aqui serve para o seguinte: eu vou criar as minhas migration, que depois eu vou mostrar como faz isso, e eu vou indicar aqui o caminho onde eu vou criar, ou seja, aqui dentro do meu projeto eu vou criar as minhas migration, porque quando eu rodar uma migration aqui, ele vai criar dentro de uma pasta. Aí eu estou passando aqui que vai ser na pasta src, dentro da pasta diretório atual, src, database e migration. Essa pasta ainda eu não tenho aqui, né? src, database, então eu vou criar ela aqui dentro de database. Pronto. Essa pasta aqui vai servir para eu guardar as minhas migration. Beleza? Então, se eu agora salvar isso aqui e se eu rodar o comando novamente aqui, o yarn SQLite DB create, beleza? Funcionou, rodou bonitinho aqui. Se agora eu vim aqui no meu Workbench, veja que eu tinha apagado aqui, né? A database que eu tinha criado por aqui. E se eu agora atualizar aqui, veja que criou a Express SQLite, que foi o nome que eu coloquei aqui para o meu database no arquivo database.js. Beleza? Veja que por aqui agora eu criei já o meu banco de dados. Precisei simplesmente fazer essa configuração aqui no SQLite com esse arquivo aqui .sqlite src, SQLite rc, e passei o caminho que está o arquivo de configurações e também o caminho onde eu vou criar as minhas migration. Beleza, pessoal? Próximo passo que nós iremos fazer agora, já que nós criamos o nosso database. E aí, pessoal, eu vou rodar esse comando aqui. Para eu criar uma migration, ou seja, a migration é onde eu vou criar as minhas tabelas. Se você não entende, né, isso aqui, você pode vir na documentação aqui do SQLite, a gente tem todas essas definições aqui, né, todas essas configurações. Eu criei a migration. As migrations são as configurações, é um arquivo de configuração onde eu vou setar o meu objeto, como é que vai ser, e através dessa migration, né, quando eu rodar o comando aqui, ele vai criar essa tabela no meu banco de dados. Então, se eu pegar essa aplicação aqui, se outra pessoa pegar essa aplicação, quando ele rodar o migration, ele automaticamente vai criar o banco de dados e vai criar todas as tabelas lá. Veja que um ORM ele ajuda bastante nessa questão, né? O SQLite e outros que existem, né? Eles são muito importantes. Então nós vamos rodar esse comando aqui e veja como funciona, né? Eu vou dar aqui um SQLite, yarn SQLite, vou dar um yarn SQLite migration create, aí dou um traço name e de igual, e aqui eu passo o nome da migration. O nome da migration eu posso dar qualquer nome, mas é importante que eu dê um nome que identifique o que essa migration está fazendo. E nesse caso aqui eu vou criar a tabela users. Então eu dou o nome dela, create user. Enter. Migration criada. Se eu atualizar aqui, eu vou ver aqui agora na minha pasta migration, que foi aqui eu defini que queria guardar as migration. Agora aqui eu tenho uma migration.
mas você pode perguntar, e aí Aldemir, mas você criou com o nome create users e aqui tem uma sequência de número antes. É porque, pessoal, quando a gente cria uma migration, o SQLite ele cria com timestamp, com a data, hora, minuto, segundo, antes do nome da tabela. Isso serve para indicar o momento que aquela migration foi criada. Porque eu posso criar uma tabela, uma migration para uma tabela, depois criar outra tabela, e essa outra tabela tem um relacionamento. Então o que acontece? Quando eu vou rodar isso aqui, né, ele vai criar nessa sequência aqui do tempo que foi criada, ou seja, o primeiro vai ser o primeiro a ser utilizado. Eu vou dar um exemplo aqui muito rápido, vou colocar users 2 aqui, criar outra migration, criou outra migration aqui, veja que ela ficou abaixo da outra, ou seja, criou no tempo, a hora e o minuto, né, aqui o segundo que eu criei. Então ele, quando executar, vai executar primeiro essa, depois a outra, porque pode haver relacionamentos e dessa forma é a forma correta. Ele sempre vai criar dessa forma aqui. Vou apagar essa outra, que foi só um exemplo. Dessa a migration aqui user create users. Beleza? Sim. Vamos aqui agora para o arquivo de migration que foi criado. Ele basicamente aqui tem dois métodos. Se você já trabalhou com algum framework aí como Laravel e outros add-ons, você vê que essa estrutura aqui ela é conhecida. Ele cria com o método up e o método down. O que significa isso? No método up aqui, nós vamos colocar o que vamos criar. Ou seja, se eu for criar uma tabela, se eu for criar uma coluna numa tabela, se eu for adicionar mudar o nome de uma coluna, acrescentar alguma coisa no banco de dados, eu coloco no método up. E o que eu faço aqui, eu tenho que colocar desfazendo aqui embaixo, ou seja, porque se eu precisar desfazer, veja que aqui eu tenho um exemplo, deixa eu apagar os comentários, esse exemplo aqui que ele já cria, né, de criando a tabela users. Veja, aqui em cima eu estou, esse método aqui retorna um create table, que é a tabela user com o ID do tipo integer. E aqui embaixo no método down, veja que justamente ele está fazendo o contrário, dando um drop table na tabela user. Isso serve para quando eu for usar o comando de desfazer uma migration, ele vai desfazer o que foi feito. Se eu colocar aqui numa migration para acrescentar uma coluna, eu tenho que remover a coluna aqui embaixo. Se eu tiver simplesmente alterando o tipo da coluna aqui, eu alterei aqui, eu tenho que colocar desfazendo aqui embaixo. Essa é o conceito aqui de migration, desses dois métodos aqui das migration. Beleza? Então nós vamos agora aqui montar o nosso primeiro objeto aqui de usuário, criar esse, não o objeto, né, mas nós vamos criar a estrutura aqui para criar o banco de dados. Beleza? Vamos. Eu já criei aqui o campo ID, aqui já está mostrando aqui como cria um campo, né? Eu crio o campo, 2 pontos e passo o tipo desse campo. Para você ver os tipos que são aceitados aqui, também você pode ver na documentação lá do SQLite, tem data types, você vê todos os tipos de campos que isso depende, também varia de cada banco que você vai trabalhar com ele, beleza? É só olhar lá na documentação em data types que você vai ver todos os bancos que são suportados. Então veja, mas eu preciso normalmente passar mais algumas configurações para um campo. Esse campo aqui eu só estou passando simplesmente uma configuração, que é o tipo dele, mas eu posso passar mais algumas outras configurações. Então para fazer isso aqui, eu tenho aqui já uma colinha também para ganharmos tempo. Eu vou apagar aqui esse campo e veja que o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou colar aqui. Veja, ele estava passando direto, mas agora eu criei o campo e criei um objeto para ele. E dentro desse objeto eu posso passar várias configurações. Primeira é a mesma que estava ali, né, que é o type. Aí então eu passo o type e passo SQLite.integer, que esse campo vai ser inteiro. Aí eu passo aqui também primary key como true, que esse campo vai ser a primary key da minha tabela. Também eu estou passando aqui um auto increment true, que quer dizer que esse campo vai ser implementado automaticamente. Quando eu enviar um registro, ele vai criando o registro na tabela com ID 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Ou seja, eu não vou precisar estar mandando o ID da minha aplicação, ele vai criar esse ID automaticamente. E estou dizendo que ele não pode ser nulo, né? Allow null aqui quer dizer como falso, está dizendo que ele não pode
ser nulo. Se eu colocar true, eu indico que ele pode ser nulo. Então, como aqui é um campo que não pode ser nulo, eu estou passando essa configuração aqui também. Veja que eu criei um ID, aí passo uma vírgula, crio outro tipo de campo que vai ser o name, passando o type, também aqui só preciso dessas duas configurações no momento, e também aqui estou criando um password, passando também que ele é do tipo string e que ele não pode ser nulo, um e-mail, e aqui embaixo vem dois campos diferentes. Quem assistiu a primeira aula viu que nós criamos lá, quando nós criamos os arquivos e configurações aqui do nosso database, a gente passou que o timestamp ia ser true. Isso quer dizer que ele vai ficar auto-incremental, mas eu preciso dizer aqui na hora de criar a tabela na minha migration que essa tabela vai ter esse campo. Aquela configuração lá é para dizer que ele vai ser auto-increment, ele vai ser automático. Assim que eu inserir um registro, automaticamente o banco de dados vai colocando a data. Mas eu preciso passar o campo aqui. Então veja que eu estou criando aqui os dois campos: created at e update at. O tipo é date e ele, estou dizendo também que ele não pode ser nulo. Então agora aqui ele vai criar esses campos, junto, na minha tabela aqui. Então veja que aqui eu estou criando a tabela user com todos esses campos aqui passando essas configurações. Beleza? Então aqui eu já tenho os campos aqui da minha tabela user, já tenho o comando aqui da migration para eu rodar, Eu posso rodar essa migration. Aqui embaixo simplesmente é um drop table mesmo, passando o nome da tabela, que é o que deve ser colocado aqui, justamente desfazendo o que está aqui, caso precise. Beleza? Então vamos rodar esse comando aqui e vamos ver se nós conseguiremos criar a nossa tabela lá no banco de dados. Beleza? O comando para eu rodar, para eu criar uma migration sempre começa com yarn SQLize db, no caso aqui agora migrate. Beleza? Esse é o comando aqui do SQLize para rodar as minhas migration. Eu só tenho essa aqui criada, mas se eu tivesse aqui outras migration, eu posso criar todas as tabelas aqui, e quando eu rodar o comando aqui, ele vai rodar todas as migration e vai criar todas as tabelas de uma única vez. Beleza, pessoal? Então enter aqui. Ok, funcionou. Para nós verificarmos, eu vou aqui no nosso SGBD aqui no Workbench, vou atualizar aqui e vou ver realmente se ele criou a tabela. Beleza, criou aqui a tabela user. Eu vou entrar nela aqui e vou ver que está com os campos que nós colocamos lá. Vamos ver se os tipos estão corretos. E nós vamos ver aqui que está do jeito que a configuração que eu coloquei lá, pessoal. Beleza? Mas você pode estar perguntando, Aldemir, mas você criou ali uma migration para criar a tabela user, mas aqui tem uma SQLize meta. Essa tabela aqui, pessoal, ela é criada automaticamente pelo SQLize para registrar as migration que eu estou executando. Ou seja, porque pode ter dois desenvolvedores trabalhando no mesmo projeto e ele cria uma tabela, eu crio outra, e quando a gente for rodar esse projeto, aí automaticamente o SQLize ele vai rodar todas as migration e vai verificar se já existe alguma migration que foi executada naquele banco de dados. Então fica tudo registrado aqui nessa coluna, nessa tabela aqui com a coluna que é o nome da migration que foi rodada, beleza? Mas a tabela aqui foi criada. Então, recapturando aqui, nós não vamos parar o vídeo por aqui para não ficar muito longo. Nós aprendemos aqui como criar o nosso banco de dados aqui pelo SQLize. Nós já tínhamos definido essas configurações aqui no arquivo database. Aqui eu defini as configurações do meu banco de dados. Estou definindo o nome, senha, o tipo do banco, o nome do banco e tudo aqui. Rodei o comando, nós já aprendemos como criar esse banco por aqui, que é o comando SQLize db::create, ele cria o banco de dados. Vimos também como criar as migration. Criamos uma migration aqui de usuário, rodamos aqui o comando migration e ele já criou essa tabela no banco de dados. Beleza? Então, por essa aula aqui a gente vamos encerrando para não ficar muito longa, e no próximo vídeo nós
damos continuidade à nossa API. Beleza, pessoal? Então não esqueçam aí de nos dar essa força se inscrevendo aí no canal se você não é inscrito, compartilha esse conteúdo, nos ajuda aí a compartilhar isso aí com aquelas pessoas que precisam, que isso é muito importante para nós. O nosso objetivo é compartilhar conhecimento e isso nos deixa muito felizes quando sabemos que esses conhecimentos estão sendo, né, chegando àquelas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Então valeu aí mais uma vez, um abraço e até o próximo.